Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa, o programa Agenda Cheia. Esse é um programa que eu ajudo massoterapeutas com conhecimento em shiatsu a terem uma agenda cheia. Meu nome é Cíntia Manabe, sou especialista em shiatsu há mais de 27 anos e o meu objetivo é ajudar você, massoterapeuta com conhecimento em shiatsu, a ter uma agenda cheia. E nessa live de hoje eu vou falar para você sobre reconhecimento profissional. E sobre o assunto de reconhecimento profissional, eu queria te falar que hoje eu entendo que existem vários, eu não digo, né, alguns níveis de reconhecimento profissional. Então, eu classifiquei aqui o reconhecimento profissional em 5 níveis para ficar mais fácil de você entender, tá bom? Mas isso é uma classificação só para ficar mais fácil de compreensão, mas não fui eu que classifiquei assim para que você consiga me entender um pouco melhor. Então, eu classifiquei aqui, estou seguindo meu roteirinho, meu rascunho. O nível 1, o reconhecimento profissional nível 1, é aquele reconhecimento profissional que nós, massoterapeutas, quando a gente começa a trabalhar, a gente já se sente reconhecido profissionalmente pela escolha da nossa profissão, porque a gente se sente reconhecido pelo fato de que nós ajudamos as pessoas e quando os pacientes nos procuram, a gente acaba ajudando o nosso paciente. Então, a gente já se sente reconhecido profissionalmente pelo fato de ter escolhido a profissão. Esse seria o nível 1. E o nível 2 é quando o massoterapeuta ele tem um atendimento bom. E o que significa, né, esse atendimento bom? É quando você entrega um tipo de serviço muito fácil de encontrar onde é um serviço muito fácil de encontrar dentro da nossa área, onde você ainda não tem uma diferenciação no mercado. Então, você entrega uma qualidade de serviço bom. E nesse nível, você não entrega muitos resultados, né? A gente, no nível 2, quando o nosso atendimento é bom, a gente entrega resultados pequenos, vamos dizer assim, né? E o nível 3, eu classifiquei quando a gente tem um atendimento ótimo, né? E o que seria esse atendimento ótimo? Esse atendimento ótimo é quando a gente vira referência em alguma coisa e entrega um resultado médio, razoável, né? E o que significa se tornar referência em alguma coisa? Por exemplo, quando eu iniciei a minha carreira, eu iniciei com o shiatsu. E eu percebi que eu acabei me tornando uma referência dentro do shiatsu, mas eu não conseguia entregar grandes resultados, né? Os resultados, eles eram pequenos, médios, na verdade, né? Eu classifiquei aqui a gente já entregando um resultado médio. Por quê? Porque com o shiatsu, eu conseguia entregar, sim, já resultado, mas não eram grandes resultados. Então, eu classifico aqui como um nível 2, o nível 3, que seria um nível de atendimento ótimo, onde você já se torna referência de alguma coisa, mas a gente entrega ainda um resultado médio. E no nível 4, é onde a gente tem um atendimento que é mais excelente, né? E o que significa isso? É quando você já é a referência e você também entrega um resultado excelente, né? Quando a gente começa a entregar de fato resultados dentro da nossa terapêutica, né? A gente, por exemplo, quando está tratando um paciente com dor nas costas, com dor na coluna, aqui a gente já entrega resultados dentro da nossa terapêutica, né? Não apenas um alívio, não apenas um relaxamento muscular. Eu digo apenas quando o problema do paciente é apresentador, e aí tem vários níveis também de dificuldade dentro dessa dor.
mas dentro do atendimento ótimo, a gente entrega o relaxamento e alivia a dor, mas a gente não tira a dor, vamos dizer assim, né? E o nível 5 que eu classifiquei aqui para você é quando os nossos pacientes começam a dizer para nós que os nossos gostaria que a gente não fosse só nós, né? Queriam mais de nós. Quando o nosso no nível 5 a gente já é referência, a gente também entrega resultado excelente e a gente acaba virando uma inspiração para os nossos colegas de profissão, ou a gente é procurado para dar orientação em relação às terapêuticas, em relação ao atendimento dentro da dificuldade que nós massoterapeutas vivemos dentro da profissão em relação ao nosso atendimento, em relação ao resultado que a gente dá dentro da nossa terapêutica, né? Então, esse último nível é quando os pacientes se queixam, quando você não tem mais horário para atender, quando ele quer ou precisa de você, né? Então, ele começa a falar, puxa, né? Podia ter alguém assim como você para poder me atender, porque você não tem horário e eu estou muito precisando, e a gente não consegue mesmo de fato atender o paciente porque a agenda já está ocupada, né? Então esse seria o nível 5. E aí, por que ter um reconhecimento profissional quando a gente tem uma entrega de um resultado excelente e um atendimento excelente é importante? É importante porque quando a gente tem um reconhecimento profissional neste nível, a gente não tem problema mais de ter a nossa agenda vazia. Quando a gente chega num nível de reconhecimento profissional, onde você entrega resultados excelentes, onde você já não dá conta mais de atender todos os pacientes, onde você virou a referência para tratar aquele tipo de problema, você não vai ter mais o problema de ter uma agenda vazia, de não ter pacientes para atender, né? O difícil é você chegar dentro de tudo isso, porque eu lá no meu início de carreira não dava esses resultados, mas hoje eu vejo que não é o tempo de carreira que faz entregar os resultados, né? Porque eu conheço profissionais com pouco tempo de carreira, mas que entregam resultados excelentes, né? E não tem como falar de reconhecimento profissional sem falar de resultados, né? O resultado, o tipo de resultado que a gente dá dentro do nosso atendimento está muito relacionado com o reconhecimento, relacionado diretamente com os níveis de reconhecimento profissional que a gente pode ter dentro da nossa profissão, né? Porque é claro que quando o nosso paciente procura por nós, existem motivos diversos, existe queixas diversas pela qual o nosso paciente nos procura, né? Ele pode procurar apenas para um relaxamento? Sim. Ele pode procurar apenas para um alívio de dor? Sim. Ele pode procurar porque ele quer não ter mais aquela dor? Sim. Né? Ele pode procurar um massoterapeuta por estética? Também, né? Então, não tem como a gente falar de reconhecimento profissional sem falar de resultados que a gente dá dentro da nossa terapêutica. Na verdade, eu acredito muito que nossa profissão, quando a gente fala de reconhecimento profissional, é como qualquer outra profissão, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa e ela tem cargos, né, para poder escalar a função dela dentro da empresa, né? O que é avaliado dentro da empresa para que a pessoa possa subir de cargo, né? É o resultado que ela entrega, é o comprometimento que ela tem com o trabalho dela, é a responsabilidade que ela tem dentro do trabalho dela, é a maneira como ela se relaciona com as pessoas dentro do trabalho. Tudo isso
é avaliado dentro de qualquer trabalho para que você possa subir de cargo. E eu acho que nossa profissão é igual, né? Vai muito da maneira como a gente se relaciona com o cliente, a maneira como o tipo de resultado que a gente entrega para o nosso paciente, o nosso comprometimento, o nível de comprometimento com o nosso trabalho, o nível de responsabilidade que a gente abraça dentro do nosso trabalho. Tudo isso acaba envolvendo para que a gente tenha um reconhecimento profissional num nível mais elevado, né? Eu acredito que funciona muito como qualquer outro tipo de profissão também, né? Mas o nosso tipo de trabalho é um tipo de trabalho que está muito voltado para resultados, porque a gente cuida, né? A pessoa, o paciente, quando vem nos procurar, é claro que tem alguns que vêm por prevenção ou vêm por lazer, por prazer de receber a terapia. E é claro que quando o paciente vem para nós, né, quando ele está procurando, quando ele tem de fato um problema, quando não é nesses casos, só procura uma massoterapeuta por relaxamento, assim, no sentido de amor e prazer, né, por receber uma massagem, ou por uma questão de estética, para quem trabalha dentro da parte mais dos cuidados com a saúde, não da beleza, né? O nosso paciente, ele procura a gente porque tá com algum incômodo, tá com alguma dor, tá com alguma dificuldade, né? Então, quanto mais resultado dentro dessa dificuldade que o paciente vive, quanto mais resultado a gente entrega dentro dessa dificuldade do nosso paciente, a gente acaba tendo um nível de um reconhecimento profissional diferente, né? Thaís, seja muito bem-vinda, boa noite. No final da live, se você quiser tirar alguma dúvida, pode solicitar aqui, que eu aceito aqui para você entrar ao vivo comigo, tá bom? Então, é isso, não tem como a gente falar de reconhecimento profissional sem falar de resultados. Lembrando que é claro que sobre resultados e sobre qualidade de atendimento, muita coisa está envolvido dentro desse processo, né? Como assuntos que eu tenho abordado muito sobre fidelizar o paciente, e para fidelizar a gente precisa de um relacionamento, e para esse relacionamento, a maneira como a gente aborda o nosso paciente desde o momento que a gente vai atender o nosso paciente e durante o tempo todo que ele está com a gente dentro da sala e até depois do atendimento, a maneira como a gente fala, o momento que fala, tudo isso o paciente acaba avaliando a gente. Então, mas assim, é um assunto muito importante mesmo para reconhecimento profissional numa escalagem maior, está muito ligada com o resultado que você entrega dentro da sua terapêutica. E é claro que quanto maior a dor, maior o sofrimento do nosso paciente, maior a dificuldade que ele vive, e quanto mais resultado você entrega dentro dessa dificuldade, o reconhecimento dele é muito maior, né? E o que eu acho mais bacana dentro de um reconhecimento profissional é o sentimento de gratidão, o sentimento, a postura, né, do paciente com a gente. Ele gera confiança, ele respeita, ele te admira como profissional, ele é grato por você ter ajudado a tirar ele daquela dor, daquele sofrimento, daquela dificuldade que ele estava vivendo. Então, realmente, o nível de resultado que você dá é proporcional ao nível de reconhecimento que você vai ter dentro da sua profissão. E agora, eu quero te falar sobre 5 dificuldades que uma massoterapeuta vive, que impede o reconhecimento profissional dentro dos 2 últimos níveis que eu falei. E os 2 últimos níveis, relembrando, é o nível onde os 2 últimos, é aquele onde o atendimento do massoterapeuta é excelente,
que ele tem um atendimento excelente como um todo, entrega um resultado excelente, ele já é referência naquilo que ele faz, ele é procurado por aquilo que ele faz. Esse é um atendimento excelente, que é o nível 4. E o nível 5 é aquele nível onde você tem tudo do nível 4, né? Um resultado excelente, você já é referência, mas o seu paciente, ele começa a reclamar que você não tem horário para atendê-lo quando ele precisa e ele quer, e também quando seus colegas de profissão, você vira uma inspiração, porque você passa a ser procurado pelos seus colegas de profissão para uma orientação, para uma opinião sobre algum caso que o seu colega esteja atendendo, né? Então, para chegar nesses 2 últimos níveis, e o porquê que é importante, na minha opinião, chegar nesses 2 últimos níveis, porque nunca mais você vai ter problema de não ter pacientes para atender. A gente entra realmente dentro de um conforto, porque a gente sempre tem o paciente para atender, então você começa a conseguir, né? Porque no começo, quando a gente tem uma agenda vazia, a gente fica muito rendido aos horários que o paciente quer que a gente atenda, né? Então a gente fica vivendo muito em função dos pacientes, porque eles querem ser atendidos no horário que eles querem, na data que eles querem, e a gente acaba às vezes abrindo mão de sábado, de domingo, né? Eu lá atrás, eu trabalhei muito de final de semana, porque não tinha muitos pacientes para atender, a grana era curta, a dificuldade era muito grande, então qualquer um a mais que entrava para eu atender, para me dar a oportunidade de eu poder atuar dentro daquilo que eu queria mostrar do meu trabalho para o meu paciente, eu estava lá, não importava se era sábado, domingo, feriado, né? Mas quando a gente tem uma agenda cheia, realmente a gente começa a ter o conforto de poder escolher os dias, os horários e quantos pacientes a gente quer atender por dia também, né? Então, as 5 dificuldades que o massoterapeuta tem que impede o reconhecimento profissional nos 2 últimos níveis. Uma dificuldade é quando não sabe tratar problemas crônicos. Então, caso você pense que problemas crônicos não têm solução, isso não é uma verdade, tá bom? Por quê? Porque tem pacientes que têm problemas crônicos e a gente consegue dar resultado de 100% para o paciente. É claro que tem casos crônicos também, que aí sim a gente não consegue dar os 100% de resultado, mas tem casos crônicos que a gente consegue que realmente eliminar mesmo a dor do paciente com poucas sessões, né? Então, é muito importante que você não associe problema crônico, não dá para tratar. Dá para tratar sim os problemas crônicos e dá para entregar também um excelente resultado. Isso tudo vai depender do contexto geral da saúde e dos problemas que o paciente tem, né? Idade, se tem outras patologias associadas, o nível de energia do Ti que esse paciente tem, tudo isso vai influenciar dentro de um resultado também. Mas que é verdade que tem problema que é crônico, que dá para sarar 100%? Sim, muitas vezes sim, dá para tratar e entregar um resultado de 100%. E uma outra dificuldade que os massoterapeutas vivem, que impede também de ter um reconhecimento profissional nos 2 últimos níveis, é quando o massoterapeuta ele não sabe atuar dentro do emocional do paciente. É muito comum hoje em dia a gente encontrar massoterapeutas que fazem massagem relaxante, que trabalham com shiatsu, e que não sabem atuar dentro do emocional do paciente. Eu falo, quando não sabem atuar dentro do emocional, eu estou me referindo a trabalhar de forma consciente, através de conhecimento e através de técnicas e através de terapêuticas que realmente, de fato, dá resultado e colabora com a saúde emocional do paciente, né? E hoje em dia, para os massoterapeutas que não atuam
com nenhuma terapêutica dentro do emocional, na minha opinião, meio que já passou da hora de estar atuando com alguma coisa dentro do emocional. Por quê? Porque muito lá atrás e desde sempre, que a gente sabe que a dor, em alguns casos, nem todos, mas é fato que muitas dores físicas têm causa de fundo emocional. E se o massoterapeuta, nosso paciente chega lá, a gente vai fazer uma massagem relaxante para ele, para relaxar, e ele tem alguma dor, por exemplo, uma dor na cervical, por uma questão emocional, e a gente não sabe atuar dentro disso, a gente vai deixar de entregar um resultado que impacta e transforma a vida desse paciente, a gente não vai ter um reconhecimento profissional de um nível mais elevado e hoje em dia, quando você não atua dentro de um emocional, além, eu falo que já passou da hora, por quê? Porque a gente já sabe que muitas, nem todas, algumas dores físicas é de fundo emocional, então, mais do que nunca, a gente tem que ter ferramentas na mão para atuar dentro de um emocional de paciente. E mais ainda depois de tudo isso, depois da pandemia, né? Porque depois da pandemia, a pandemia gerou muito medo, a pandemia gerou muita insegurança, pandemia gerou muita ansiedade, pandemia gerou muita depressão em muitos pacientes, né? Então, saber atuar dentro do emocional vai fazer com que você tenha um nível de reconhecimento profissional diferente e que entregue e a entrega de resultado dentro do seu atendimento vai ser muito maior também, né? E uma outra dificuldade, uma terceira dificuldade aqui que massoterapeutas têm e que impede de ter um reconhecimento profissional nos dois últimos níveis é quando o massoterapeuta ele se sente inseguro, né? E isso não depende do tempo de carreira e não depende da técnica com que você trabalha, né? Você pode trabalhar apenas com um shiatsu, mas se sentir muito seguro com isso. Por quê? Porque quando a gente tem algum tipo de insegurança, o paciente ele percebe e ele sente essa insegurança. Então a gente acaba passando uma insegurança e isso não gera a confiança do nosso paciente, né? E aí, como que o nosso paciente vai dar um feedback super positivo, super impactante e transformador para nós também, né? Porque quando você dá um resultado excelente, o feedback, as palavras que a gente escuta do nosso paciente de se emocionar mesmo, né? É o que faz a profissão muito valer a pena, né? É o que faz a profissão ficar em alta dentro das nossas dificuldades profissionais ou pessoais. Eu acho que mesmo quando eu vejo que às vezes estou com uma dificuldade no meu pessoal, mas o feedback que eu recebo do meu paciente, a alegria que eu recebo em receber uma devolutiva do meu paciente é tão grande que ajuda até a curar uma dificuldade, às vezes até pessoal, né? Por isso a gente nem pode dizer que pessoal e profissional não caminham juntos, né? A gente tem que saber separar, sim, momentos de uma coisa, outra coisa, mas dentro da gente é tudo junto e misturado. Nós somos uma coisa única, né? Então, é muito importante que não importa o tempo de carreira que você tenha, não importa o número de técnicas que você sabe ou a formação que você tem, mas é muito importante que você se sinta seguro dentro daquilo que você faz. Por quê? Porque senão você pode passar essa insegurança para o paciente. Aí fica difícil o reconhecimento profissional que a gente busca. E sobre como a gente ganhar segurança dentro daquilo que a gente faz, outro dia eu dei uma live falando a respeito disso. Então, se caso você sente alguma insegurança, procura por essa live que fala sobre insegurança, né, no trabalho, que lá eu tô dando várias dicas para que você consiga atuar de uma maneira onde você se sinta seguro, tá bom?
E uma outra dificuldade que os massoterapeutas têm é quando não ajudam os pacientes de forma eficaz e não entregam resultado rápido, né? Um resultado rápido, ele impacta o paciente no sentido de ele fala, nossa, ela me ajuda, ela sabe o que está fazendo, ela entrega resultado. E isso gera confiança, gera credibilidade. O paciente, ele acaba te tendo resultado rápido. Ele faz com que a gente vire referência, né? Uma coisa é um resultado rápido que a dor volta, outra coisa também é resultado rápido e a dor não volta, né? É muito importante que a gente dê um resultado rápido, mas que a gente coloque o nosso paciente dentro de um caminho onde ele não tenha recidiva da dor, ou se tiver, que demore anos para que ele tenha uma recidiva da dor, né? Então, é muito importante que dentro da nossa terapêutica a gente entregue um resultado rápido, para que a gente tenha um reconhecimento profissional num nível mais, nos dois últimos níveis, né? Porque com resultado rápido, você vira referência muito rápido também, né? Por exemplo, o paciente chega com uma dor na lombar, aí ele vai e passa com você em uma, duas, no máximo 3 sessões, você resolve essa dor lombar nele. O que acontece? Esse paciente, ele, toda vez que ele encontrar com alguém que está com uma dor na lombar, ou toda vez que perguntarem para ele se conhece algum lugar, ele vai te indicar, né? Ele vai te indicar, por quê? Porque você virou uma referência para ele de uma pessoa que sabe tratar dor lombar, né? E a quinta dificuldade de massoterapeutas é que não tem uma diferenciação dentro do mercado. Isso é uma das coisas que eu considero muito importante também, né? Então, por exemplo, se você é um massoterapeuta que trabalha dentro da estética e você trabalha com drenagem, você precisa ter um atendimento como um todo, né? Quando eu falo como um todo, é tudo que envolve o seu atendimento. E principalmente você atuando dentro da sua terapêutica, você tem que ter um trabalho diferenciado, porque senão a gente acaba se tornando mais um massoterapeuta que entrega aquele tipo de atendimento. E quando a agenda enche mais rápido, a agenda enche mais rápido quando você é diferenciado. Quando você é diferenciado, você vai ganhando destaque, porque você vai virando referência em alguma coisa. E aí a sua agenda, e as pessoas vão te indicando, né? Hoje em dia a gente tem a nosso favor as redes sociais, que nos ajuda muito para ter e captar novos pacientes. Mas é fato que somente a rede social, se você não tiver um trabalho diferenciado, se você não entregar um resultado diferenciado no mercado, a sua agenda vai demorar muito mais tempo para chegar em algum lugar e também para poder criar, não só isso, é criar uma carreira sólida, né? E carreira sólida é no sentido de que nunca mais vai te faltar paciente para você atender. Por quê? Porque você entrega resultado, seu atendimento é diferenciado, você é diferenciado naquilo que você faz. Então, por exemplo, quando um massoterapeuta também pode ser que trabalhe só com a massagem relaxante. A sua massagem relaxante tem que ser a massagem relaxante. E se você é shiatsu-terapeuta, o seu shiatsu tem que ser bom, tem que ser gostoso o toque, tem que entregar resultado. O todo do seu atendimento, né? Até o ambiente que você atende, isso não significa ser ambiente chique, né? Mas ser ambiente agradável, ambiente acolhedor. Tudo isso faz com que a soma de várias coisas que você vai agregando dentro do seu atendimento vai fazendo com que o seu atendimento seja diferenciado. Mas o que mais conta mesmo, eu acho que o que mais tem o peso mesmo é nossa atuação dentro da nossa terapêutica mesmo, dentro da nossa
atuação com as nossas mãos, né? Eu acho que quando você tem isso diferenciado e muito bom, você acaba virando uma referência daquilo, né? Então você pode virar uma referência dentro de drenagem, você pode virar uma referência dentro de uma massagem relaxante, dentro do shiatsu, né? É claro que se você fica atuando somente com uma terapêutica apenas, você vai ter dificuldades de dar resultados mais impactantes e transformadores para o paciente. Só que também o excesso, eu digo, não é nem o excesso, né? É a maneira como você usa. Às vezes o terapeuta ele trabalha com shiatsu, ventosa e moxa terapia, por exemplo, entrega muito resultado. E aí eu vejo que a diferença do resultado é como utiliza, a forma como utiliza e como mapeia o paciente, tudo isso dá uma diferença também, né? Então, se você não tem diferenciação no mercado, demora muito mais para você encher a sua agenda. E esse assunto de diferenciação no mercado vai muito mais além disso. E eu vou dizer o porquê que vai muito mais além disso. Porque se você ainda não tem uma agenda cheia, tem uma agenda vazia, poucos pacientes para atender, e você não tem uma diferenciação, até para você divulgar em redes sociais, se você pesquisar e entende um pouco desse assunto, hoje em dia, quando a gente fala de marketing digital, porque quando a gente coloca lá uma divulgação nossa dentro da rede social, isso é o marketing digital, né? Então, se você for ver as instruções e o caminho para a divulgação do nosso trabalho, até dentro do marketing digital, eles pedem para que você seja específico, né? Para você postar aquilo que você sabe fazer de melhor. Você precisa ter um atrativo, né? Porque por que a pessoa... hoje em dia, muita gente oferecendo trabalho de massoterapia nas redes sociais. Por que o paciente vai escolher você? De alguma maneira, você tem que chamar atenção, você tem que ter um diferencial, você tem que ser atrativo também para a pessoa te procurar e ir até você, mesmo você divulgando seu trabalho dentro da rede social, né? E não é a gente divulgar aquilo que a gente... Opa, perdi a conexão aqui. E não é a gente divulgar o nosso trabalho, aquilo que a gente tem de melhor, por uma questão, como que se diz, de querer contar uma vantagem. Não é por causa disso. É porque é assim que funciona o marketing. O marketing, quanto mais específico, quanto mais especialista a gente quanto mais resultado a gente entrega dentro de alguma coisa, é onde o paciente vai te procurar, né? Porque ele sabe, vamos supor, eu vou dar um exemplo de muitas coisas que eu vejo em rede social. Nós, massoterapeutas, nós temos um leque de terapêuticas para atuar, né? Massoterapeutas pode trabalhar com terapia manual de massagem relaxante, drenagem, shiatsu, tuiná, massagem ayurvédica, enfim, tem um monte de tipo de massagem. Fora isso, a gente tem auriculoterapia, a gente tem moxa-terapia, ventosa terapia, a gente tem aromaterapia, a gente tem uma infinidade, né? A gente tem a massagem com bambu, a gente tem a massagem com pedras quentes, né? Tem uma infinidade de serviços hoje em dia dentro da nossa profissão, dentro da massoterapia. E aí, o que eu vejo? Eu vejo que muitos massoterapeutas colocam lá todos os tipos de serviços que oferecem no local. É importante você ter um menu, vamos dizer assim, um menu de serviço? Sim, é importante. Mas na hora que você vai divulgar o seu trabalho, você pega aquilo que você faz melhor, né?
Eu tenho curso de formação em Ayurvédica, eu tenho curso de formação em Shiatsu, eu tenho especialização dentro do Tuiná que eu fiz na China, eu tenho de drenagem linfática pós-cirúrgica, que mais? Massagem relaxante, né? Só que assim, eu, Cíntia, de verdade mesmo, no que eu sou muito boa? Eu sou muito boa no shiatsu. Então, a divulgação do meu trabalho sempre foi dentro dos shiatsu. Você precisa trabalhar com foco, você precisa ter foco em tudo. Quando a gente tem foco em tudo na vida, as coisas fluem. Porque quando você dispersa muito, então o paciente ele entra lá na sua rede social, vê você com um leque de terapias, né? Mas ele não está entendendo a comunicação que você está querendo passar para ele. Ele fica em dúvida, legal, ela trabalha com várias terapias. Então, se caso o paciente está procurando uma terapia aleatória, aí sim, esse tipo de propaganda vale, porque ele está querendo escolher mesmo. Quero escolher. Só que assim, geralmente esse paciente, ele acaba procurando por um relaxamento, por um alívio, né? Ele não está buscando por um tratamento, ele não está dentro de uma dificuldade tão grande. Agora, pensa um paciente que foi carregar um vaso, mudar um móvel dentro de casa, travou a lombar. Esse sim, tá numa dor muito grande. Ou um paciente que entra numa crise de uma hérnia de disco, ou um paciente que tem uma dor muito forte em qualquer outra articulação no ombro, por exemplo. Esse paciente que entra na sua página e vê vários serviços, ele não está entendendo o que esse serviço é para ele. Por quê? Porque não está sendo específico, né? A gente tem que fazer a nossa propaganda dentro do marketing digital, dentro da sua especialidade. Então você pensa, dentro de todas as terapêuticas que eu atuo, o que eu sou muito, muito bom? O que eu sou muito, muito boa? Então é foco nisso. A sua divulgação tem que ir com foco nisso. E todo o conteúdo que você posta tem que estar alinhado com aquilo que você entrega de melhor, né? Por quê? Porque quando o paciente procura, é uma comunicação mais direta, né? Por exemplo, o meu objetivo aqui dentro da página do Método Manabi que eu estou divulgando hoje para você é o quê? Meu objetivo é ajudar você, massoterapeuta, que tem agenda vazia ou poucos pacientes para atender. Eu quero te ensinar, eu quero te ajudar a ter uma agenda cheia. Então, se vocês olharem tudo que eu posto dentro do meu conteúdo, eu estou tendo uma comunicação direta. Qual que é o meu objetivo maior? Ajudar você, massoterapeuta. E eu sei que eu posso ajudar como? A você ter uma agenda cheia. Então, eu faço, quando eu penso em conteúdo para montar a minha live, quando eu penso no que eu posso ajudar você de verdade, eu trago todo o meu pensamento sempre para esse assunto, né? Então, o que é importante nós massoterapeutas termos para que a gente enche a agenda? Isso é o que eu divulgo aqui dentro da minha rede social. Então, você precisa ser específico naquilo que você divulga para o seu paciente também, né? Por quê? Porque quando o seu paciente ele está precisando de um serviço nosso, ele vai procurar pelo assunto específico. Por exemplo, um paciente com uma dor, que de repente vai lá digitar no Google algum lugar para ele se tratar. O que ele vai digitar lá? Ele vai escrever lá, dor em tal lugar. O paciente ele vai procurar por aquilo que ele está com dificuldade. E é assim que ele vai te achar. Então, a gente precisa ter especialidade, ser específico, ter foco, até mesmo dentro da divulgação do nosso trabalho dentro das redes sociais. Porque senão a gente fica postando um monte de coisa, um monte de assunto, né? É legal, por exemplo, eu vejo muitos posts em rede social
que diz muitas coisas sobre que tem a ver com a nossa profissão. É legal? É legal, mas está alinhado com o público que você quer atrair? Está alinhado com aquilo, com a mensagem que você quer passar para o público que vai te procurar? Então, tenha isso em mente, né? Os seus posts, o conteúdo dentro da sua página tem que estar alinhado com aquilo que você tem de melhor, com aquilo que você pode entregar de melhor. Tá bom? É isso aí. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Se tiver alguma dúvida, fica muito à vontade. Eu agradeço muito a todos que estiveram aqui nessa live de hoje. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Se quiser perguntar ao vivo também, quiser entrar aqui na tela junto comigo, fica muito à vontade. É só pedir para participar, que eu aceito. Podem enviar, se quiser. Vou dar mais um tempinho aqui, se caso alguém quiser perguntar alguma coisa. E pode perguntar, tirar dúvida de qualquer coisa, tá bom, gente? Dentro do assunto dos shiatsus, aqui estou à disposição. Pode tirar dúvidas em relação a qualquer coisa, mesmo em relação à terapêutica, em algum caso que atendeu. Fiquei muito à vontade em perguntar. Caso você queira me enviar, né? Eu percebo que muitas pessoas, né, ficam com vergonha às vezes de entrar aqui online na telinha, tem dificuldade com as redes sociais, assim como eu também. Eu tenho essa dificuldade, mas aos poucos estou me soltando cada vez mais. Tá sendo mais fácil, né? A cada live que eu vou fazendo, mas eu sei que tem muita gente que tem dificuldade, mas fica muito à vontade. Pode me mandar a mensagem também, inbox. E se você estiver gostando aí dos conteúdos da live, deixe um comentário para mim. Pode me enviar dúvidas, perguntas, que eu estou à disposição. Se quiserem sugerir também temas de conteúdo que eu possa colaborar com você, envia para mim, que eu avalio junto com a equipe as possibilidades de postar alguma live nesse assunto. Mas qualquer dúvida em relação a qualquer coisa, ficam muito à vontade em me enviar, que eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar, tá bom? É isso aí, pessoal, é isso que eu queria falar para você hoje. E até a próxima live, meu toque de abraço para você.